Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas ao Fórum do Festival Política 2021. Hoje vamos falar sobre fronteiras ou a ausência delas, tanto no ar como na água. Eu sou a Sofia Gril, sou embaixadora do Festival Política há 2 anos, estou acompanhada pela Marília. Olá a todos, o meu nome é Marília, tenho 21 anos, também sou uma das embaixadoras do Festival Política em Braga e podemos começar com a apresentação dos nossos oradores, se não se importarem. Por isso, Margarita, começamos por ti? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Querem que eu me apresente? Sim. Desculpem, pensava que vocês é que nos iam apresentar a nós. Não, podem dizer só alguma coisinha sobre vocês, para toda a gente saber quem é que vocês são. Então, eu sou jornalista de formação, eu trabalhei muitos anos em jornalismo de viagens e corri o mundo e vi muitas coisas que me surpreenderam e que me espantaram pelo mundo fora. Entretanto, deixei o jornalismo, dediquei-me a outras coisas, passei pela publicidade e desde muito nova que sou ativista ambiental pelas coisas que vemos à nossa volta. Pela minha paixão pela natureza e pelos animais sempre me levou a defender as duas causas. E pronto, estou aqui para falar sobre a qualidade do ar que respiramos ou a falta dela. Obrigada, Margarita. Ricardo. Olá, chamo-me Ricardo Prosper, sou arquiteto paisagista e urbanista de formação. Neste momento trabalho como coordenador técnico e científico no GEOTA, em que participo principalmente nos projetos Rios Livres, que é um projeto de ativismo em defesa dos rios e dos ecossistemas ribeirinhos. Também estive envolvido até 2020, até o ano passado, na Reator Vivo, que é uma plataforma de associações ambientalistas e centros de investigação universitários, que eu apresentarei mais tarde na apresentação, e também neste momento no projeto Reconnecting Iberian Rivers, que é um projeto que consequente, é isso que eu disse, e que visa promover a cooperação transfronteiriça, ou seja, entre Portugal e Espanha, na gestão dos nossos rios. Muito prazer. Obrigada, Ricardo. Temos também connosco a Vera, que será a nossa intérprete de língua gestual, portanto, muito obrigada por estares connosco. Vamos começar então a apresentar o ar sujo que respiramos. Vou só partilhar aqui a tela. Um segundo. Pronto, penso que já está em modo apresentação. Margarita. Bom, a questão do ar que respiramos é uma questão muito pertinente, porque, na verdade, hoje em dia o ar mata. E o ar mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. Se vamos comparar com outros números e outros dados, podemos ver que, por exemplo, os acidentes de viação matam cerca de 1.350.000 pessoas por ano, que de cancro morrem à volta de 10 mil pessoas por ano, que por causa do coronavírus até agora morreram cerca de 2.700.000 pessoas, desde que começou a pandemia, e de doenças relacionadas com a fraca qualidade do ar morrem anualmente 7 milhões de pessoas. Ora, 7 milhões de pessoas todos os anos que sofrem de doenças relacionadas com este problema, não é? Que é a poluição atmosférica, é um mundo alarmante e neste ano ou nesta fase histórica que estamos a viver, em que um pequeno vírus que afeta maioritariamente os pulmões conseguiu parar o mundo, é de questionar porque é que o mundo não para com esta pandemia que é a poluição atmosférica. É caso para dizer que a Terra estava a precisar de uma pausa, não é? Parece que teve que fazer toda esta pandemia para abrandarmos um pouco, não é? Parece um bocadinho... Sim, é preciso abrandar e é preciso repensar, não é? Repensar na forma como o mundo funciona e repensar naquilo que consumimos e como o sujamos no fundo, porque toda a gente precisa de respirar, não é? Todos temos o nariz, todos respiramos e não somos só nós, também não sabemos de que modo é que isto afeta os animais. Sabemos que afeta as plantas,
também imaginamos que, pela mesma lógica, afeta os animais da mesma forma, não é? Mas sim, é preciso repensar e reestruturar algumas coisas para podermos ter ar limpo para respirar, sem dúvida. Os números são gritantes e falam por si. Por exemplo, a Maria Neira, diretora de Saúde Pública do Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde, já declarou que 92% da população mundial respira ar contaminado em níveis muito perigosos para a saúde. 92%. 80% das pessoas que vivemos em cidades respiramos ar com níveis de contaminação acima do limite aconselhado pela OMS. Por isso sabemos com certeza que muitas vezes respirar é um perigo, é um verdadeiro perigo. E o que é que temos que fazer com isto? Não é? Temos que repensar realmente na situação, porque há muitas consequências desta poluição atmosférica. O que acontece é que é invisível, não é? E funciona muito lentamente, ou seja, a maneira como isto se manifesta normalmente é muito lentamente e revela-se depois em problemas de saúde que nem sempre são associados diretamente a esta causa, mas acabam por ser, que é, por exemplo, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, crises de asma em pessoas asmáticas que não deveriam ser tão agudas e que podem mesmo levar à morte, ataques cardíacos, AVCs, e tudo isto está relacionado realmente com a fraca qualidade do ar. Temos cancros de pulmões em pessoas que nunca fumaram um cigarro, não é? E normalmente o cancro de pulmão é muito associado ao tabagismo, mas há muitos casos em que nem sequer as pessoas fumam e acabam por sofrer de cancro de pulmões. E pronto, é preciso realmente pensar nesta questão, avaliar os riscos que tem e pedir responsabilidades e mudar de atitude, sim, nós como cidadãos, mas pedir responsabilidades aos poluidores, aos maiores poluidores, não é? E aqui o Ricardo, eu acho que depois também falará da questão da água neste aspecto. Mas também é importante perceber como é que o ar mata, não é? O ar mata por partículas muito pequeninas, ou seja, nós quando respiramos, o nosso nariz tem um filtro, não é? E esse filtro consegue filtrar a maior parte da sujidade que está no ar, natural, como muitos pólenes e muitas outras coisas, mas no caso da poluição atmosférica são partículas tão pequenas que acabam por não ser filtradas pelo nosso nariz, entram no corpo, no organismo e acabam no sangue. E a partir daí intoxicam-nos, no fundo, ou seja, nós sofremos com isto por intoxicação. E depois, isto, além de ameaçar a nossa saúde, pronto, e as razões porque é que isto acontece, pronto, sabe-se muitas vezes que a poluição, ou seja, a poluição atmosférica pode ser devida a fatores naturais, como as erupções vulcânicas ou como outros fatores naturais que acabam por interferir um bocadinho na qualidade do ar, mas a maior parte da poluição é produzida pelos seres humanos. Tem a ver com a poluição dos motores de combustão, dos aviões, dos carros, tem a ver com a agricultura intensiva, por exemplo, sim, é um facto que as vacas ajudam a este problema e contribuem, mas elas contribuem por causa das produções industriais de carne, não é? Porque se houvesse um equilíbrio entre as vacas que existem no mundo e as que nós usamos para a nossa alimentação, não haveria problema nenhum, porque a própria natureza consegue reciclar o ar e tudo mais. O problema é que quando se industrializa, não é, a carne, e no caso das vacas é muito importante por causa do metano, porque elas realmente expelem imenso metano e gases que não são muito bons, e quando essa produção industrial acontece, muitas vezes também está associada à desflorestação, e então acaba por substituir, não é, as árvores, que acabam por contribuir para
a limpeza e a reciclagem do ar por animais que, além de não ser sustentável em termos ambientais por causa dos solos e tudo mais, e do própria regeneração da natureza, contribuem realmente para os gases de efeito de estufa, porque são muitas, não é? Mas pronto, há outros fatores também, como por exemplo, eu acho que os transportes é grande causa, e a indústria também, as fábricas e tudo o que elas deitam cá para fora, e que muitas vezes nem sequer é fiscalizado. Voltando ao nosso tema das fronteiras, há aqui a questão nós temos, isto acontece mais nas cidades, mas no entanto, como o ar não tem essas fronteiras, por exemplo, a cidade de Lisboa, à volta de Lisboa, mesmo quando os limiares acabam, a poluição continua a afetar várias zonas ao redor, não é? Mesmo a agricultura que está à volta da cidade continua a ser afetada por este ar poluído, não é? Sim. Sim, ele expande-se e ao sair das zonas de grande poluição acaba por se diluir, não é? Mas a verdade é que o ar circula e acaba por chegar a outros sítios. Há um fator aqui na questão da poluição do ar, é que muitas vezes se criam aquelas nuvens de smog em cima das cidades, não é? Isso tem a ver também com as temperaturas e ou seja, que no fundo o que acontece é que ao criar o smog e depois com o calor, as partículas ficam retidas no ar. E nesse caso, realmente elas limitam-se a uma zona onde é muito mais intenso, mas depois esse ar vai acabar por circular, não é? Por se expandir e chegar a outros pontos. E não há dúvida nenhuma de que o ar realmente também não tem fronteiras. A minha questão, mesmo uma questão que eu gostava de colocar, eu não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. É se, por exemplo, se tudo isto que nós estivemos a falar é verdade, portanto, todas estas consequências que tem para a saúde, porque é que nós não nos preocupamos mais com a poluição ambiental, por exemplo? Eu acho que muitas vezes é por falta de conhecimento e porque não se vê. E pronto, e também vale a pena dizer que tem que se falar mais sobre este assunto. É muito importante falar sobre este assunto, que as pessoas tenham noção daquilo que acontece. É um bocadinho como aconteceu com a questão dos plásticos, não é? Estava à vista de todos, mas as pessoas muitas vezes não têm noção, ou porque estão na sua vida, na sua corrida do dia a dia e não pensam no assunto, porque a informação não lhes chega. E só quando chega é que às vezes temos aquele impacto e aquele choque. E depois também mudar hábitos é muito difícil, não é? Pronto, podemos falar que temos que fazer isto e temos que fazer aquilo, mas na verdade depois dar esse passo e fazer essa mudança é difícil, e há sítios onde é ainda mais complicado se torna, porque há cidades que dependem muito dos automóveis. Pronto, é que eu acho que aqui em Portugal temos um caso, é um exemplo, porque é muito difícil uma pessoa conseguir prescindir do automóvel e fazer a sua vida do dia a dia só com os transportes públicos. Obviamente é possível, mas há quem o faça. E muita gente faz, mas torna-se muito complicado, porque depois as redes de transportes também não estão preparadas para servir as necessidades das pessoas. Portanto, isso é uma questão que também tem que se abordar, tem que se falar, mas obviamente tudo isto leva tempo. Mas eu acho que a questão da poluição do ar é porque realmente é um inimigo invisível. Tendo em conta que, e é este slide que nós estamos a ver agora, a nossa sociedade é capitalista, é claramente movida devido ao dinheiro, temos aqui um número um bocadinho assustador que na verdade afeta também a nível económico, não é? Sem dúvida. Há estudos feitos pelas Nações Unidas que avaliam como é afetado o PIB de cada país, não é? Por causa da poluição atmosférica. Existem esses estudos feitos. E os números falam por si também, porque uma pessoa, quando começa a ver, por exemplo, que o PIB da China pode ser afetado em 10%, estamos a falar de uma economia como a China, 10% do PIB, acabam por ter essa consequência, não é? Por causa da poluição,
quer seja por problemas de saúde com a população, quer seja por perdas de colheitas ou outros problemas, acho que é um número que deve ser avaliado. E, por exemplo, neste estudo que foi feito pela ONU, chegaram à conclusão que as perdas de rendimento da população ativa, ou seja, que acaba por ter influência na sua vida laboral, têm problemas de saúde, por isso são os sistemas de saúde que têm que comportar depois os custos com as pessoas que adoecem por causa da poluição atmosférica ou doenças relacionadas com isto, chega a ser de 5 trilhões. 5 trilhões para nós são 5 bilhões. Pronto, estes trilhões são anglo-saxónicos ou pronto, são os que se usam nos Estados Unidos e que o Reino Unido agora também adota, mas para nós são 5 bilhões realmente, mas estamos a falar de um 5 com 12 zeros atrás. Será que não vale a pena avaliar isto em termos económicos também? De certeza que há soluções já que se podem pensar em que inclusive implementar para reduzir este custo e dar uma maior qualidade de vida às pessoas e melhorarmos a qualidade do ar. Aqui, por exemplo, com o caso do Reino Unido, no fundo, isto pode ser um sinal de que está a aumentar a preocupação com a poluição atmosférica, é um exemplo, o que é que nós podemos retirar deste acontecimento? Isso é muito interessante e é muito importante. Acho que vai ser um marco realmente para quem trabalha e aborda esta questão e mesmo para as pessoas ganharem um bocadinho de consciência, porque o que aconteceu aqui foi que havia uma menina, que era a Alexis Deborah, que vivia no sul de Londres com os seus pais e que era asmática. E ela tinha inúmeras crises de asma todos os anos. Iam a correr para o hospital com ela, pronto, e ela lá se recuperava e se safava, mas houve uma das crises em que ela não conseguiu e acabou por falecer. E os pais, em vez de cruzar os braços, levaram o caso a tribunal e conseguiram provar que a menina morreu devido à poluição do ar, porque elas viviam numa zona do sul de Londres, onde passa um viaduto com imenso trânsito e realmente nas alturas e nos picos de trânsito a menina piorava, pronto, e conseguiram provar realmente que ela morreu por causa da poluição, que se ela não vivesse ali ou não houvesse esse tipo de acumulação de partículas naquela zona onde elas viviam, ela não teria morrido. E o caso, e ganharam em tribunal, e agora estão a pedir que se faça jurisprudência, ou seja, que o exemplo desta menina, um exemplo trágico, sirva para fazer jurisprudência no Reino Unido e para abordar esta questão com alguma seriedade, de uma vez por todas. Eu quero só acrescentar, já é possível ver em muitas cidades os painéis. Eu não sei se alguma vez viram, mas há em muitas cidades, como em Madrid, por exemplo, ou em Espanha há em várias cidades, uns painéis nas avenidas, como aqui é a Avenida da Liberdade, as que têm mais circulação, onde se pode ver a qualidade do ar ao vivo. E muitas vezes estão em números vermelhos, ou seja, já há conhecimento sobre isto, já há consciência sobre isto, mas continuamos a fazer pouco. Pronto. E acho que o que temos que dar agora o passo é de começar a fazer mais. Eu acho que o Covid veio trazer uma maior consciência do ar, ou seja, nós andamos agora de máscara. Claro que é o ar por causa dos vírus que as pessoas transmitem entre elas, mas nós agora tapamos a nossa boca e tapamos o nosso nariz para filtrar um bocadinho aquilo que entra. Portanto, se calhar isto pode também ser um ponto de viragem, se começarmos a falar mais sobre a poluição do ar, pronto, para ganhar consciência e para efetivamente ser feita alguma coisa. O que é que achas em relação a isso? Oxalá seja assim, oxalá tenhamos, oxalá eu tenha alguma esperança em que sim, em que haja alguma diferença, em que o Covid vá ajudar-nos a mudar e repensar algumas coisas e ganhar consciência de outras. Sim, é interessante a questão da máscara, não é? Porque por um lado limita o ar que respiramos e por outro lado também nos protege, não é? Dessa ameaça real que existe à nossa volta muitas vezes. Espero que sim.
Existe também aquela imagem dos filmes em que estamos vestidos ou com um capacete porque o ar já não é seguro. As máscaras foram um bocadinho uma aproximação desses filmes, só que em vez de ser por causa da qualidade do ar, foi por causa do vírus que anda por aí. Mas se calhar no futuro teríamos que andar de máscara também por causa da qualidade do ar. E, Eu espero que não. No exato. futuro não tenhamos que andar de máscara e que a qualidade do ar melhore radicalmente. Ricardo e Marília, não sei se querem fazer mais alguma pergunta à Margarita. Não, penso que a ideia está bem salientada. Eu acho que nós precisamos mesmo de mudar alguns hábitos e precisamos de nos consciencializar da importância que é termos e cuidarmos do nosso planeta. E eu acho que isso é muito importante e que deve ser mais discutido ainda. Eu gostava de frisar aqui uma questão muito importante, que para mim é fundamental, e eu sou voluntária de uma iniciativa que se chama Stop Ecocídio, e que é uma iniciativa que quer levar o crime do ecocídio ao Tribunal Penal Internacional, pronto, e quer que isto seja tratado por este tribunal para ser uma coisa transnacional, ou seja, que não haja fronteiras no tratamento destes casos de ecocídio, não é? Agora estamos a trabalhar, temos um painel de especialistas, advogados e juristas a tratar da definição de ecocídio, para depois poder ter uma definição que sirva à volta do mundo inteiro, sem lacunas e sem nada. E aqui está uma questão muito importante, que é a responsabilidade é nossa, sim, mas não só. E especialmente e principalmente não é nossa, porque nós como cidadãos temos uma palavra a dizer e temos que mudar os nossos hábitos, sim, mas é essencialmente a indústria e são os grandes poluidores, vamos lá chamar, não temos que dizer se é indústria ou não, mas são os grandes poluidores que têm realmente de mudar a atitude. E isto tem que ser uma iniciativa que venha de cima, tem que ser vertical, ou seja, não pode recair a responsabilidade apenas sobre os cidadãos. Não, o governo tem que nos dar alternativas, tem que criar infraestruturas e a indústria tem que cumprir as regras. E tem que mudar também para poluir menos, e isso é fundamental. Sim, nós mudamos de atitude, mas os poluidores também têm que mudar. E o que é que nós podemos fazer, nós, todas as pessoas, para promover então a tua iniciativa, não é? Do ecocídio, e como é que podemos promover, tornar isto um crime, não é? É esse o objetivo. Sim, podem ir à página do stopecocidio.pt, podem se tornar protetores da terra. Se houver manifestações pelo clima, podem sempre participar connosco, ou levar uma placa, ou uma t-shirt, ou levar qualquer coisa. Estar atentos a esta questão, porque vai agora ser debatida cada vez mais e a iniciativa tem que passar primeiro pela Assembleia da República. Aliás, já passou, foi o PAN, fez uma proposta de lei que não foi aprovada, mas a discussão tem que continuar e vai continuar, e apoiar é com pequenas atitudes também, mas nós temos que mudar, por exemplo, obviamente andar menos de carro, andar mais a pé ou de bicicleta, ou escolher meios de transporte que sejam mais limpos, talvez comer menos carne, não é preciso ser vegetariano nem ser vegano, mas comer menos carne, comprar produtos agrícolas com consciência, sabendo de onde vêm, porque nós também como consumidores temos muito poder, nós se selecionarmos aquilo que compramos, e podemos fazer outra pressão depois em termos ativistas ou no Facebook ou de outra maneira contra as indústrias que poluem, as empresas, as grandes empresas que poluem, nós podemos fazer tudo isso, mas especialmente temos que falar sobre o assunto, temos que apontar dedos às vezes, não é? E hoje em dia as redes sociais são uma ferramenta incrível, não é? Para passar mensagens, por isso todos partilharmos o que acontece, mais pessoas vão saber sobre isto. Se pusermos coisas nas mensagens nos sites das empresas e nas páginas das empresas, vai-se falar mais sobre o assunto, elas vão se sentir afetadas, ou seja, é um bocadinho por aí. É um bocadinho passar a palavra e mostrar que isto é um assunto que nos afeta a todos. Ricardo, não sei se querias fazer alguma pergunta. Sim, queria só dizer que eu não tenho estado a acompanhar a matéria, mas que no Parlamento foram submetidas várias propostas de lei do clima de vários partidos políticos e que as pessoas podem acompanhar no site do Parlamento, e também que a própria página da Agência Portuguesa do Ambiente
que é quem monitoriza a qualidade do ar, tem uma página dedicada a esses dados estatísticos. As pessoas podem consultar a medição da qualidade do ar. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que no dia, quando nós estivermos em live, podemos todos partilhar lá os links, que é para ser mais fácil as pessoas acederem a esses links. Acho que isso é uma coisa que nós podemos fazer. Pronto, Ricardo, vou passar para ti e para a água que bebemos. Vou só meter isto em modo partilha. Já está. Falemos dos rios agora. Ok, então eu vou começar, tentar não ser demasiado técnico nem maçudo. Eu vou começar pela cooperação transfronteiriça. A cooperação transfronteiriça, como o nome diz, é a gestão das linhas de água, ou seja, os nossos rios e os seus afluentes, que são partilhados entre Portugal e Espanha. No caso da Península Ibérica, existe um mecanismo que gera esta partilha de responsabilidades, que é a Convenção de Albufeira, que sempre que há déficit de caudais vindos de Espanha, principalmente no caso do Rio Tejo, os jornalistas tendem a evocar a Convenção de Albufeira ou o cumprimento ou falta de cumprimento por Espanha dos caudais previstos na Convenção de Albufeira. No entanto, existem outros exemplos de gestão muito mais eficaz e responsável, como é o caso, por exemplo, do Rio Danúbio. O Rio Danúbio é uma bacia hidrográfica que atravessa boa parte do continente europeu e que é gerido conjuntamente por 14 países, que são entre Estados-membros e não Estados-membros da União Europeia. Também temos o caso do Reno, que é partilhado por 8 países, que desde a nascente a Itália até à Foz nos Países Baixos. Portanto, isto aqui é importante, nós estamos aqui a falar, o que nós temos aqui neste slide são as bacias hidrográficas, ou seja, é toda a contribuição de água que vai escoar na foz dos rios, ou seja, no caso do Douro nós temos toda aquela zona verde, ou seja, toda a água que precipita ou que chove naquela zona, dentro daquela área no Rio Douro, vai sempre desaguar, claro, isto teoricamente há sempre perdas por evaporação ou que é absorvido pelo sol ou pelas plantas, mas teoricamente numa rede de drenagem perfeita, qualquer gota de água que caísse naquela área verde iria sempre desaguar na Foz do Douro, o mesmo para o Tejo e para o Guadiana. Eu acho que que nós comentámos numa conversa foi a água, claro que é o principal líquido que vai desaguar nas fozes, mas também há toda a questão de outros líquidos, não é? Como os óleos, como petróleos e esse tipo de líquidos, que também acaba por ser escoado pela água e acaba sempre por vir ter à foz. Sim, se houvesse um derrame, se houvesse uma indústria, ou se houvesse uma coisa horrível, um impacto ambiental tremendo, por exemplo, na Foz do Douro, ou em qualquer afluente ali naquela zona verde, teoricamente teria sempre a possibilidade de ir afetar os habitantes no Porto ou em Vila Nova de Gaia. Obviamente que isto, pronto, em termos práticos não é assim, até porque há barreiras e há retenção de água, há medidas de retenção de água, mas pronto, sim, teoricamente existe sempre esse impacto. O que nós temos aqui agora é um trabalho que foi desenvolvido pelo CBio, que é um Centro de Biologia e Ecologia da Universidade do Porto, esteve inserido na Rede Douro Vivo, que é uma plataforma, como eu já disse anteriormente, que é coordenada pelo GIOTA, foi coordenada pelo GIOTA, agora entre 2018 e 2020, fizeram vários trabalhos de estudo muito aprofundado sobre o Rio Douro. O Rio Douro era muito desconhecido pelas autoridades e pela sociedade. Por exemplo, o Estado não conhecia qual era o número de barragens que havia na parte portuguesa da Bacia do Douro. Devido a este trabalho dos nossos parceiros da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram inventariadas 1.200 barreiras só no Douro. Nós sabemos que em Portugal existiam mais de 7.000 barreiras em Portugal continental, e neste momento sabemos que existem mais 1.200 só com este estudo. O que nós temos aqui nesta imagem é um estudo do estado ecológico de toda a bacia hidrográfica do Douro, ou seja, Portugal e Espanha, em que nós vemos que devido à existência de barragens,
o elevado número de barragens, dos tais 1.200, peço desculpas, as 1.200 são para Portugal e existem muito mais em Espanha. Mas devido a esta existência de barragens, nós temos um impacto muito, muito significativo na biodiversidade. A carta do lado esquerdo é a riqueza de espécies nativas, espécies de peixes nativas. E nós vemos, por exemplo, na zona central da Bacia do Douro, em Espanha, que existe uma pobreza imensa de espécies nativas, exato, e havendo ainda alguma riqueza nas zonas da nascente, no Rio Douro, mas naquela zona mais a norte, aí, exato, e também a sul, enquanto que em Portugal, havendo ainda muitas barragens, ainda tem algumas zonas em ótimo estado ecológico, o que nós chamamos os hotspots de biodiversidade, principalmente nos rios Toa, Coa, Arda, Paiva, ainda existem troços de rios em muito bom estado. Isto tudo, mais uma vez, deve-se à existência de barragens que criam, como é óbvio, criam uma barreira à conectividade fluvial e à migração de peixe. Nós, por exemplo, tínhamos uma elevada presença, por exemplo, de esturjão até aos anos 30 do século XX, o esturjão desapareceu, o salmão desapareceu, nós ainda temos espécies que estão muito ameaçadas e algumas delas com grande valor gastronómico, como a enguia, entre outras, e essas espécies são sempre afetadas pela construção de barragens. A carta inversa, que é quase um negativo, do lado direito, é uma carta da riqueza de espécies invasoras, isto é, espécies que não são nativas, que têm origem geográfica noutros locais do mundo e que têm vantagem competitiva sobre as nossas, porque não têm os seus predadores naturais, ou não têm as doenças naturais do seu habitat natural. Devido à existência de barragens, as barragens alteram os ecossistemas, em vez de termos um rio de água fluida, não é? De água corrente, em que vai havendo uma oxigenação e existe todo um habitat que está associado entre vegetação e outras espécies de fauna. Esta alteração dos ecossistemas com a construção de barragens faz com que as espécies nativas tenham muita dificuldade em sobreviver e, por outro lado, as espécies exóticas com vantagem competitiva tendem a implantar-se de uma forma muito, muito notória. Isto é o caso exatamente na zona central do Rio Douro, em que as espécies exóticas invasoras são completamente dominantes. É assim, quanto a isto, o que eu gostava de questionar é então o que é que nós podemos fazer ou que papel é que os cidadãos podem fazer para se tornarem mais conscientes e ativos? Assim, no ponto de vista, eu há bocado não disse naquele primeiro slide, a Convenção de Albufeira é quem rege a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, e em vez de haver uma gestão partilhada, essa gestão partilhada deveria ser mais fácil, não é? Devido a diferenças institucionais entre as entidades portuguesas e espanholas. E nós sabemos que um dos problemas da Convenção de Albufeira é precisamente porque a sociedade civil foi muito pouco incluída, a participação pública foi muito limitada. E queríamos, na minha opinião, o objetivo é exatamente esse, incentivar a participação pública e a cidadania ativa. Acho que, em primeiro lugar, realmente é pesquisar sobre o tema. É um tema muito técnico, é muito denso, é complexo, mas existem processos de participação nos processos de consulta pública nos planos de gestão da região hidrográfica, o que nós chamamos os PGRH. Existe um site do governo que é o participa.pt, em que todos os processos de consulta pública estão lá os que estão a correr e os passados, os que já fecharam. Estão lá, constam lá, portanto as pessoas podem até subscrever uma newsletter e sempre que existe um processo novo as pessoas são avisadas para participar. Nós, por exemplo, nos planos de gestão de região hidrográfica, em Portugal deveria ocorrer, agora devia haver um novo esboço do novo plano de gestão de região hidrográfica que faz a gestão até 2027, e esse processo de consulta pública devia ocorrer entre janeiro e junho de 2021, mas ainda não ocorreu, portanto houve atraso, provavelmente devido ao Covid também. Pode ser compreensível, não sei, não quero estar a opinar sobre isso, mas as pessoas podem realmente acompanhar, mesmo não indo aos sites, podem subscrever newsletters e acompanhar o Participa, e até com essa forma até conseguem saber de projetos que vão estar ao pé da sua área de residência e podem se interessar e mobilizar e podem escrever pareceres, ou seja, podem emitir a sua opinião, até pode ser, eu não percebo este assunto, logo este plano de gestão de região hidrográfica devia estar escrito numa linguagem mais clara para o cidadão comum, e isso acho que, na minha opinião,
é uma opinião e é um parecer perfeitamente válido e deve ocorrer, as pessoas devem ter essa participação, devem procurar aprender. Só para dizer que os processos de consulta pública, infelizmente, não são vinculativos, mas é sempre feito um relatório final, após o processo de consulta pública, que acompanha sempre cada estudo de impacto ambiental, ou está inserido em cada processo de avaliação de impacto ambiental. Portanto, pronto, apelo às pessoas para se interessarem, para pesquisarem e para subscreverem, por exemplo, indo ao site do Parlamento, quer dizer, não é tão fácil leitura, não é tão fácil pesquisa, mas é uma forma sempre de aprender o que é que os nossos representantes políticos estão a fazer. Irem também à página da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem havido um esforço muito grande nos últimos anos de clarificar a informação, ainda há algumas dificuldades, mas pronto, existe, da parte, creio eu, das nossas autoridades administrativas, até tentado haver um esforço nos últimos anos de criar transparência nos processos. Isto aqui é só um exemplo de projetos que nós consideramos preocupantes, que afetam os nossos ecossistemas ribeirinhos. Neste momento, há 2 principais que creio eu que cada cidadão deve estar atento e deve ver com alguma preocupação. O primeiro é o Programa Nacional de Regadios. O Programa Nacional de Regadios é um projeto à escala nacional de Portugal continental que visa replicar em parte o sistema do Alqueva e está principalmente inserido no Alentejo, que é a zona que agora tem estado a ser mais afetada pela agricultura intensiva. E depois, por outro lado, também existe o Projeto TEJ. Este Projeto TEJ é um projeto mais teórico que visa também replicar o sistema do Alqueva e criar uma espécie de uma cascata do Alqueva, uma série de cascatas, mas no Tejo, de forma a criar 300 mil hectares, aumentar em 300 mil hectares a área de regadio e também criar um canal navegável ao longo do Tejo. Isto iria custar qualquer coisa, uma absurdidade, como 4,5 mil milhões de euros, um valor final estimado, mas nós sabemos que o Tejo já tem grandes problemas ecológicos devido à existência de barragens e devido à gestão de caudais entre Portugal e Espanha. Existe também devido à presença de alguma indústria das celuloses na zona do Médio Tejo. E as barreiras, eu vou desenvolver um bocadinho agora no próximo slide, têm impactos ecológicos muito, muito severos e nós temos como grande preocupação esta questão do projeto TEJ e do Programa Nacional de Regadios. Tentando fazer aqui uma análise muito sintética da questão das barragens, este é um exemplo que ainda está a decorrer. Este é o sistema eletroprodutor do Tâmega, que é um sistema de 3 grandes barragens, que está a ser construído pela Iberdrola na subbacia do Tâmega, que é um afluente do Douro, lá em cima no norte, ou em cima do norte, onde vocês estão também, mas pronto, eu estou aqui no sul. E o sistema eletroprodutor do Tâmega é um sistema de barragem, um sistema de cascata entre 3 barragens interligadas, sendo que uma delas afeta a barragem de Aivões, Golvães e Alto Tâmega. A de Golvães está inserida em pleno Parque Natural do Alvão. É uma zona lindíssima, onde ocorre o lobo ibérico, e que obviamente deverá ser afetado com esta construção deste sistema de barragens. Existe o caso mais óbvio, com a construção das barragens, que é a destruição dos habitats, destruição direta dos habitats dos ecossistemas ribeirinhos. Também outro caso óbvio que eu já falei é a barreira à migração de peixes, de espécies que sobem e descem os rios. Existe também a fragmentação dos habitats das espécies terrestres, que nós nunca pensamos sobre isso. Por exemplo, do lobo, o lobo consegue atravessar um rio se for estreito, em zonas naturais de atravessamento, como quando existe uma albufeira, ou seja, um grande lago artificial, isso é possível com o lobo. Nós, neste momento, temos em Portugal, temos 2 comunidades de lobo principais, uma a norte e outra a sul do Douro, sendo que aquela a sul do Douro é, neste momento, eu não sou especialista, espero não estar aqui a dizer em erro, mas a comunidade a sul do Douro é vista com alguma preocupação devido à capacidade genética, à sobrevivência genética que os genes têm que se propagar, não é? Para não haver problemas de consanguinidade. Então poderá ser geneticamente preocupante a sobrevivência da comunidade de lobo a sul do Douro, precisamente devido a este efeito de fragmentação da paisagem provocado pelas albufeiras. Sim, desculpa. Desculpa, é só porque vem à imagem, nós estamos aqui a construir uma fronteira que não existia, não é? Estamos aqui a limitar um território e por isso estamos a afetar o ecossistema. Não só
o dos rios, não é? Como também o do lince ibérico, estávamos a falar de animais terrestres. Sim, o lince ibérico ocorre no sul de Portugal, o lobo deveria ocorrer em todo o continente, agora só ocorre no norte, devido, obviamente, não só a barragens, isto aqui também estou a simplificar um bocado o discurso, mas também a existência de outras infraestruturas que fragmentam a paisagem, como autoestradas, por exemplo. Mas as albufeiras e autoestradas são dos principais efeitos de fragmentação. E depois também há aqui o efeito sobre a cadeia trófica, coisa que as pessoas não costumam pensar, desculpem, da cadeia alimentar. Existe uma cadeia alimentar em que vai desde os insetos que ocorrem nas zonas de galeria, das zonas de ribeirinhos, os ecossistemas ribeirinhos, depois há uma cadeia alimentar que poderá ir até a águia cobreira, ou até a águia cobreira, sim, ou até a raposa. Há aqui toda uma cadeia alimentar que é interrompida com a construção, quando há uma etapa, e neste caso é a mesma etapa logo inicial, que é destruída, existe uma cadeia alimentar que é interrompida e que poderá afetar depois uma parte da nossa fauna terrestre e que não seria, a partir das pessoas não fazem essa ligação. Outro impacto muito grande é o que nós chamamos a conectividade fluvial, ou seja, os rios são corredores ecológicos que transportam nutrientes e que transportam sedimentos. Os nutrientes, obviamente, vai afetar as espécies que estão mais ajusantes, ou seja, mais para o lado do mar, mas depois os sedimentos que ficam retidos nas albufeiras naturalmente iriam alimentar as nossas costas e as nossas praias. Havendo efeito de barreiras, ou seja, havendo tantas barreiras, em Portugal estamos a falar das 8.000, nós sabemos que este impacto de sedimentos não está muito estudado, mas, por exemplo, no Douro, e também depende de bacia, de linha de água para linha de água, e de bacia no Tejo, isso não é muito óbvio, não é muito direto, mas no Douro, com a construção de barragens, houve um decréscimo de sedimentos de mais de 80%, desde que foram construídas as grandes barragens. Isto é, aquelas zonas logo a sul da Foz do Douro, como Espinho, o Furadouro, são zonas muito afetadas pelo déficit de sedimentos, e as praias tivemos um recuo da costa precisamente por causa desta retenção de sedimentos. Não só, claro, existe o aumento do nível do mar, existe a construção sobre a orla costeira, existe o efeito das dragagens, por exemplo, no Tejo isso é muito óbvio, existe o efeito das dragagens, mas esta retenção de sedimentos é um dos principais fatores para as nossas praias estarem a desaparecer, principalmente a norte do país. A sul do país também existe uma influência, mas não é tão direta. Ou seja, se não nos preocuparmos com o ecossistema e com os animais, ao menos que nos preocupemos com o nosso verão, não é? Estamos a ficar sem praias, se for esse o argumento necessário para chamar a atenção. O objetivo é esse, é realmente chamar a atenção que uma coisa que pode estar a dezenas de quilómetros de distância vai afetar a vida delas e vai afetar a praia delas e vai afetar até o próprio setor económico que é muito importante para o país, que é o setor turístico. E só queria dizer mais duas coisas de pressa sobre os efeitos das barragens. Um é que, por exemplo, o sistema eletroprodutor do Tâmega, e devido à construção destas barragens, aqui criam albufeiras extensíssimas, que obviamente vão afetar as comunidades que ali vivem. Já houve, infelizmente está resolvida, houve questões com os danos em habitações das pessoas devido às explosões, houve também devido ao processo de expropriação, quando a albufeira obviamente vai afetar terrenos e as pessoas serem expropriadas. Isto criou no passado, recentemente criou problemas com o processo de expropriação das populações. Felizmente parece estar resolvida, a Iberdrola chegou a acordo, ou tentado chegar a acordo com a maior parte das pessoas, isso é positivo. Pronto, é uma resposta positiva a uma questão muito negativa, mas muitas vezes as pessoas não pensam, quando há a construção de obras desta magnitude, o efeito que isso vai ter nas comunidades locais. E agora está a decorrer, por exemplo, uma petição, e apelo a toda a gente, não é esta, mas é outra petição, peço desculpa, que nos chegou, que é dos amigos da Ponte-Arame de Veral-Monteiros. É uma Ponte-Arame do século XIX, chama-se uma ponte estreita, pedonal, entre duas aldeias em Boticas e Vila Pouca de Aguiar, que são Veral e Monteiros, e que neste momento separa duas aldeias que neste momento demoram 10, 15 minutos a atravessar a pé. Com a barragem do sistema eletroprodutor do Tâmega, com uma das barragens, que é do Alto Tâmega, esta ponte vai ter que ser eliminada. Neste momento não está prevista ainda nenhuma travessia pedonal que seja viável, e uma travessia que as pessoas fazem em 10 ou 15 minutos a pé e que ligava estas duas aldeias, neste momento estão separadas por 50 km de carro. Pronto, isto é um dos efeitos que, e se quiserem procurar, eu por acaso não pus aqui, mas há uma petição que é dos amigos da Ponte-Arame de Veral Monteiros,
que é interessante, e essa petição já foi entregue, tem o apoio das comunidades, das autarquias locais, os presidentes da Câmara também têm estado a apoiar essa iniciativa, mas claramente a Iberdrola e a Agência Portuguesa do Meio Ambiente, que é a autoridade que está a licenciar esta obra, precisam de ser sensibilizadas para a importância de manter estas ligações. Por fim, agora queria falar realmente... Exato, Sim. o nosso tempo está a terminar e eu queria mesmo, ou seja, todos estes links que nós temos a falar de petições que podem participar do Stop Ecocídio, todos eles vão ser partilhados. Nós temos esta última petição da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, peço desculpa, Rios Livres. Portanto, Ricardo, se conseguires resumir isto aqui 30 segundinhos era perfeito, porque temos mesmo tempo a acabar. Desculpa, então, isto é uma iniciativa legislativa de cidadãos. Nós temos que, o objetivo é criar estatutos de proteção legal de rios e troços de rios em bom estado ecológico. Em Portugal, neste momento, não existe esse estatuto de proteção de rios. O objetivo é recolhermos 20 mil assinaturas, por lei tem que ser recolhidas essas 20 mil para poder ser discutido na Assembleia da República e eventualmente ser aprovado. Neste momento temos cerca de 4 mil, portanto precisamos de recolher ainda muitas mais, por isso apelamos a que as pessoas vão ao site de petição, leiam essa iniciativa legislativa de cidadãos, leiam o projeto de lei, para tomarem conhecimento do que está em causa, também são só apenas 6 artigos, e se concordarem que assinem esta petição. E tem que ser com o nome completo, peço desculpa só para dizer isto, porque às vezes as pessoas assinam através do Facebook, é só o primeiro e último nome que consta e isso não é considerado válido pelos serviços da Assembleia da República, tem mesmo que ser o nome completo. Não se esqueçam o nome completo quando forem assinados. Obrigado. Pronto, olha, obrigado. Eu vou deixar, Margarida, se queres fazer uma perguntinha ao Ricardo, mas nós temos mesmo muito pouco tempo. Não sei se há alguma coisa que queiras. Estás em mute? Ai, acho que estás em mute. Não, Margarita. Deixa cá ativar o som. Já está. Perfeito. Em relação a estas barreiras que o Douro tem, as 1.200 barreiras em Portugal, é tudo barragens ou também são barreiras feitas por agricultores ou por... 1.200 são no Douro. Sim, no Douro e Itaco, na zona de Portugal, não é? Sim, entre barreiras e são barreiras, ou seja, barreiras em geral, barragens e açudes. Entre pequenas e grandes barragens e açudes há cerca de 8 mil. Portanto, sim, não estamos a falar só de grandes barragens. Felizmente são muito menos. Uhum. É importante ter noção do que é que está a acontecer, não é? Porque se há tantas e se calhar as pessoas nem sabem que aquilo está a prejudicar de alguma maneira outra parte do rio, se forem as pessoas a fazer. Não sei se isso alguma vez acontece. Eu não disse, foi que, por exemplo, este nosso estudo que nós fizemos para o Douro, estimou-se que 25% das barreiras existentes são obsoletas, ou seja, não têm qualquer uso. Portanto, não estou ali a fazer nada. Algumas que ainda poderão ter algum impacto benéfico sobre a fauna, porque está ali um reservatório de água, mas enfim, isso tem que ser estudado caso a caso, mas boa parte provavelmente não tem qualquer interesse nem económico nem ecológico. E vocês fazem esse estudo para ver se podem ser retiradas? Estão a fazer esse trabalho na Giota? Sim, esse estudo já foi feito, não foi pela Giota, foi por um parceiro, foi feito pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que criou uma metodologia de análise para identificar barreiras que são possíveis de serem removidas, que incorpora aspectos ecológicos, sociais e económicos. E depois também o CBIO, o Centro de Ecologia e Biologia da Universidade do Porto, também desenvolveu ainda mais esse trabalho, identificou claramente as barreiras que eram passíveis de serem removidas no Douro. Uhum. Isto só para o Douro. Uhum. Obrigada, Margarita, temos mesmo que fechar. Obrigada aos dois, obrigada Ricardo, obrigada Marília, obrigada Vera por estar aqui também connosco. Pronto, e nós vamos deixar todos os links ao longo desta discussão. E é isso. Obrigada e boa continuação. Obrigada. Obrigado, Zé. Obrigado, Deus. Até à próxima.